Olá, pessoal de todo o Brasil. O AgriShow Labs é uma iniciativa da AgriShow com curadoria do Core Inovação, um hub de inovação agrícola para aquecer ainda mais o ecossistema da inovação. Sabemos que sem fazendas não há comida e que a agricultura 4.0 tem sido essencial para promover maneiras escaláveis e sustentáveis de alimentar um mundo povoado por quase 8 bilhões de pessoas. Além disso, os agricultores, produtores de leite e pecuaristas, em particular, estão no foco da pressão das mudanças climáticas, da sustentabilidade. E hoje nós temos o prazer de receber 3 grandes startups que vão compartilhar a sua experiência e resultados efetivos na agricultura 4.0, promovendo inovação no campo. Cleiton, meu amigo, boa tarde. Vamos apresentar os nossos convidados. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá a todos. Sim, olha, são pessoas de peso, startups incríveis. Primeiro começo falando do Francisco Oliveira Chico, bacharel em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, especialista em marketing pelo INSP. É COO da Bov Control, startup que tem como missão reorganizar a cadeia de valor da pecuária através da digitalização. Aqui conosco também está o Leonardo Menegatti, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, com mestrado em agricultura de precisão e MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2015, criou a Inseres, uma AgTech inovadora que desenvolveu uma plataforma digital agronômica flexível e capaz de armazenar e processar dados estruturados e não estruturados para dar suporte às tomadas de decisão no agronegócio. E também conosco o Pedro Dúcio, cientista de computação e diretor executivo da Egro, software de gestão agrícola. Muito bem-vindo a vocês todos. Obrigado. Leonardo, eu vou começar contigo. Conta para a gente qual que é a visão da Inseres sobre agricultura digital e se é possível a gente melhorar o manejo, os níveis de produtividade, precisão e aproveitamento através da tecnologia e principalmente como essa eficiência pode alcançar, né, os diversos setores do agronegócio, os pequenos produtores. E complementar até essa pergunta, perguntando qual que é o maior desafio para que a gente consiga chegar aos rincões mais distantes desse país. Como que a tecnologia pode nos auxiliar nesse aspecto? Puxa, excelente pergunta. Obrigado, Fernanda. Bom, contar um pouquinho de história. Todo mundo aprendeu, quando a gente estava lá na primeira série, no Descobrimento do Brasil, veio Pedro Álvares Cabral, veio o Pero Vaz de Caminha e escreveu uma carta olhando as florestas lá. Nossa, aqui no Brasil tudo é tão bonito que em se plantando tudo dá. Bem, hoje a gente sabe que não é bem assim, que os nossos solos são pobres, são intemperizados, que se a gente não cuidar bem do solo, não fazer o manejo da fertilidade, da nutrição de plantas, o agricultor não é eficiente. E aí a gente tem uma situação muito complicada, que é, primeiro, o agricultor precisa ter acesso a essa tecnologia, e a gente tem hoje 80% de agricultores no Brasil que não têm acesso à assistência técnica. E isso é um problema que gera muita perda de eficiência para o Brasil como um todo. E é exatamente aí que a Inseres atua. O nosso pilar, a nossa sustentação, a gente trabalha com fertilidade do solo, com manejo da nutrição de plantas. As nossas tecnologias, elas ajudam a equipe técnica, os agrônomos, os consultores, a aumentar a eficiência do trabalho deles, de maneira que um técnico hoje atende a 20 agricultores, ele passa a poder atender a 100 agricultores, com toda a digitalização que a gente fez na cadeia e na jornada do agricultor, com recursos de teleagronomia, que aumenta a capacidade de um agrônomo atender à distância e resolver problemas do agricultor à distância, sem ter que andar 100, às vezes 200, às vezes mais quilômetros de estrada de chão para estar lá nesse agricultor. Quem vai e vem são os dados. Então, dessa maneira, a gente digitalizando toda a jornada do agricultor, auxiliando ou aumentando a eficiência do técnico, do agrônomo que ajuda esse agricultor, fazendo com que um agrônomo atenda a mais agricultores, a gente está preenchendo esse gap
de informação que o agricultor precisa, porque sozinho o agricultor ele não consegue resolver todos os problemas, todas essas situações. Então, essa é que é a missão, é isso que a gente está aqui para fazer na INSEADS. E fantástico, pelo que eu vi, assim, pelo que eu estudei, acompanhei o trabalho de vocês, vocês começaram atendendo um público mais técnico, e hoje você consegue chegar direto para o agricultor, para a pessoa que está lá no campo mesmo, vocês conseguiram criar essa ponte. Exato, tá? Então são diferentes segmentos que a gente atende. A gente atende diretamente os consultores, as empresas de prestação de serviços para os agricultores, e eles levam essas tecnologias, esse conhecimento aos pequenos e médios agricultores que eles atendem diretamente. Mas aí tem os grandes agricultores, aqueles que têm capacidade para ter o seu próprio corpo técnico, e aí esses agricultores a gente acaba atendendo diretamente. São agricultores corporativos, grandes agricultores que a gente tem aqui no Brasil. Legal. Bom, agora falar com o Pedro. Pedro, a startup de vocês, ela usa uma tecnologia, né, que é a favor dessa gestão, né, ajudando o produtor a pensar em minimizar perdas, reduzir custo, e a ideia é aumentar os lucros, né? Então, assim, como é que foi para de fato atender esse público de vocês, né? Como que foi essa receptividade? Porque, assim, a gente sabe que nós estamos no momento da transição, né? Os pais e avós estão transitando a gestão das fazendas e a produtividade delas para filhos e netos. Como é que foi para convencer ou para fazer essa inserção de tecnologias que até então não tinham passado pela cabeça de ninguém? Conta essa história para a gente. Claro, sem problemas. Eu acho que dentro da cadeia, a gente recebe o bastão que o Léo entrega e tenta dar uma visão financeira para grande parte dos investimentos em tecnologia e correções que esse produtor ele precisa fazer. O produtor, culturalmente, ele prefere muito mais reduzir custo do que investir em tecnologias e em processos que podem aumentar a produtividade dele. Então, de certa forma, ele tenta puxar custo para baixo e nem sempre tem maturidade, braço, recurso humano ou conhecimento para tentar produzir mais, ter bons custos, né? Fazer um investimento que vai ter um retorno econômico maior. Acho que o grande papel de uma ferramenta de gestão, e aqui o Aegro incluso, é tentar trazer para o produtor rural, quantificar alguns investimentos que, empiricamente, eles sabem que são positivos, né? E que muitas vezes a questão dada uma complexidade grande, um aumento muito grande de preço de insumo, uma diminuição de preço de commodity, uma taxa cambial complexa, né, que beneficia a venda do produto, mas também prejudica na hora da compra. Esse cara ele precisa colocar tudo isso numa balança. Às vezes só o saber que é bom não é o bastante, assim, ele precisa orquestrar isso ao longo dos anos. Num ano eu vou fazer investimento em benfeitorias e patrimônios, no outro eu vou arrumar minhas máquinas, no outro eu vou corrigir tal coisa, no terceiro eu vou investir nisso. Ele tem que ir diluindo esses investimentos ao longo do ano e entendendo como é que essas coisas vão compondo, né, vão melhorando o negócio dele, né, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para se descapitalizar tanto. E eu acho que... Claro. Não, pode completar. Não, eu ia dizer que acho que o que antigamente era feito no papel e no lápis, né, e tinha seu uso, seu valor, certamente tinha. Hoje pode ser ampliado ou automatizado, né, através de uso de tecnologia, assim. E o melhor casamento que a gente enxerga é essa geração mais nova, né, vindo com a tecnologia e combinando com a experiência da geração de estar mais anos no campo ali já. Fantástico. Deixa eu completar a pergunta também. Quanto que vocês já estão entregando hoje, né? Se são em todos os estados da federação? E qual que é a estratégia de vocês para atingir mais? Como é que vocês estão pensando em democratizar mais ainda essa adoção, né? Principalmente pela ferramenta de vocês, outras ferramentas para que tenham, né, uma nova cultura de adoção à inovação no país? O software é a ponta do iceberg, né?
realmente de uma cultura de gestão, de disciplina, de controle de processos e de visão um pouco mais matemática e financeira da saúde do negócio. Então, o ato de compra do software da Egro, a assinatura do sistema, ela é muito mais consequência de um processo de educação do produtor rural, que hoje a gente faz através de YouTube, de webinars, de artigos, através do nosso blog, através de parceiros no campo, né, uma série de ferramentas, mecanismos, estratégias que a gente tenta mostrar para o produtor rural o quão importante é ele fazer a gestão do negócio dele, basicamente através de exemplos e de cases, né? A gente nunca consegue prometer um aumento de produtividade, uma redução de custo fechada, a gente trabalha muito mais inspirado em o produtor tal reduziu o custo de manutenção das máquinas por causa que ele conseguiu controlar assim, assim, assado. O produtor fulano conseguiu aumentar a rentabilidade dele porque ele devolveu áreas arrendadas que não eram produtivas e ele não sabia, e etc, etc, etc. Então, tem um processo de educação muito forte que culmina, né, na adoção do software, né, e que precisa de uma educação e de uma adoção muito forte. Fantástico isso, gente, porque na verdade o que vocês estão promovendo é uma revolução no campo, né? Para permitir escalabilidade, para permitir compartilhamento de informação, seja na parte de precisão, seja na parte de gestão. E agora a minha pergunta, então, vai para o Francisco, para que a gente consiga compreender como que a startup hoje está ajudando os criadores na administração de gado. Para você contar um pouco mais para a gente como que a Bov Control ajuda os fazendeiros na tomada de decisões, né? Como estávamos falando de compartilhamento de gestão, de dados, como que esse banco de dados que vocês possuem e que parece que é bem abrangente, pode aumentar a sustentabilidade, reduzir os efeitos das mudanças climáticas? Isso está em alta? Como que o cliente e o consumidor final está valorizando esse tipo de iniciativa, Francisco? Conta para a gente. Claro, Fernanda. Bom, vou tentar responder todas. Se eu esquecer de alguma parte da pergunta, você me lembra, tá? A Bov Control, ela tem diversas formas assim, de ajudar o produtor na administração aí da atividade agrícola como um todo, né? Começando aí pela gestão do rebanho, através da coleta de dados em campo, né? Empoderando o produtor com uma ferramenta analítica para tomada de decisão. Então, o que eu gosto de falar é que a gente aqui trabalha numa lógica de design de experiência para o usuário. Então, esse é um trabalho que a gente começou desde antes da Bov Control ser fundada, com o nosso CEO identificando todos os processos dentro da propriedade, que seriam importantes na pecuária de ser avaliadas, né? E a gente, então, nesse design de experiência, a gente busca estudar as pessoas, estudar as personas, né? Então, a gente tem, dentro da porteira, 4 personas, o fazendeiro, que é o doutor Antônio Carlos, o filho do fazendeiro, o administrador, que é o Júnior, o peão, que é o seu José Pires, a Márcia, que é a veterinária, né? São personas que a gente busca entender como que utilizaria a solução e quais seriam os benefícios utilizando isso. Então, a nossa ferramenta, ela busca atender de forma ampla as necessidades não só da gestão do rebanho, mas também claro, com a gestão do rebanho de inclusão de animais, com dados analíticos de cada animal e uma visualização do rebanho, mas sim também com a gestão de pessoas. A gente tem uma conta que ela é multiusuário, então a gente, através dessa conta, pode ter qualquer tipo de persona dentro, com níveis de acesso, e você possibilita a designação de tarefas para cada tipo de persona dentro do aplicativo. Você tem a gestão financeira, né? Então, com essa visão não só do rebanho, mas atividades e resultados, a gente consegue auxiliar o produtor na tomada de decisão, né? E a gente, nossa missão, nosso foco não é só dentro da porteira, mas também em toda a cadeia produtiva, né? Tendo sempre o produtor rural como foco, como a essência de tudo isso,
mas olhando também o que está antes e o que está depois da porteira. A gente tem trabalhado muito com a indústria, né? Então, a gente também tem personas dentro da indústria que a gente estuda, que é desde o gerente de suprimentos, o agente de campo, o técnico de campo que presta assistência para clientes ou fornecedores, né, até a visão do marketing, olhando o monitoramento dessa cadeia, né? Então, a gente tem alguns produtos, né? A Bov Control é a ferramenta do produtor rural, mas a gente também desenvolveu soluções, tem soluções ativas aí para a indústria. Um case nosso é a Nestlé, que a gente digitaliza aí todos os fornecedores de leite da Nestlé, todo o time de campo que dá assistência para esses fornecedores, e uma solução também para o time de milk sourcing, para que possa fazer uma análise relacionada aos dados de fornecimento desse leite, então volume, qualidade, preço do leite, assim como uma ferramenta que auxilia os técnicos de campo a fazerem as rotinas de visita de forma adequada. Para cada tipo de visita tem uma rotina, e ela se conecta com o produtor, oferecendo um plano de ação para que esses produtores sempre utilizem as melhores práticas, né? Então, dessa forma, a gente busca atender a cadeia de uma forma como um todo, buscando a eficiência do produtor, mas também entendendo os outros elos da cadeia e fazendo com que esse dado transite pela cadeia. O nosso foco é que o compartilhamento dessas informações entre produtor, indústria e consumidor final consiga ser estabelecido, para que a gente realmente consiga ter a rastreabilidade da pecuária colocada, né? Você perguntou Sensacional, também... Francisco. Numa das lives que tivemos aqui, o pessoal de associações que trabalham com produtores e mesmo o pessoal da agroindústria, eles sentem um pouco que, às vezes, o trabalho das startups está muito focado no produto que ela tem a oferecer e, muitas vezes, não na resolução de uma dor efetiva, né? Então, pelo que você está me falando, esse estudo da persona, esse estudo bem específico, eu acho que com isso vocês conseguem atender de forma muito eficiente a dor do produtor rural, né? E essa transparência que vocês estão dando para todo o processo, para os dados e tudo mais, deve trazer à tona, né, o quanto que o agronegócio brasileiro ele trabalha realmente com tecnologias sustentáveis. Me conta se o consumidor final valoriza isso hoje, como que é esse impacto, né? Então, complementando as duas perguntas. Legal, acho que falando aí desse tema aí de sustentabilidade, né, a gente tem trabalhado desde 2017 em entender o impacto da pecuária no planeta, né? Então, a gente fez um trabalho lá com o Equador, com uma entidade que chama Ganaderia Climaticamente Inteligente, que uniu o governo do Equador com a FAO, para entender as emissões de gás de efeito estufa, né? A gente aprendeu muito com eles e hoje está desenvolvendo o Bov Impact com a Embrapa Gado de Leite, que é trazer para o Brasil essa calculadora que quantifica esse impacto. Eu acredito que o primeiro ponto é ter uma ferramenta que o produtor saiba onde está, né? E respondendo a sua pergunta sobre como que o cliente entende, né? Eu quis dar esse pano de fundo, porque muitas vezes a gente conversa com o produtor e a primeira reação não é positiva, é muito controversa, porque existe uma pressão de fora para que o produtor na verdade, a pecuária representa, alguns falam em 17% das emissões de gás de efeito estufa, outros falam em 3%, né? E essa pressão coloca o produtor numa posição de defesa. Mas uma vez que ele entende e que ele sabe que ele está contribuindo para a neutralidade climática, que a atividade ela não é negativa e sim positiva, né, para o impacto global, que ele sequestra carbono ao invés de emitir, ele acaba se abrindo, né, e entendendo que o que nós precisamos fazer
é quantificar, porque a atividade feita de forma adequada, né, muitas vezes consorciando a pecuária com a agricultura, com a silvicultura, ela vai ser positiva. E o ponto de partida é quantificar para que a gente consiga criar modelos que remunerem o produtor por esse serviço ambiental que ele presta. Então, a gente vê que hoje você já tem esse pagamento, são benefícios que as indústrias estão fornecendo, né, para uma cadeia rastreável. Sejam bancos, sejam empresas de insumo, ou sejam o próprio processador de alimentos. Ele já oferece bônus ou benefícios, né? E a gente acredita que em pouco tempo vão ser a iniciativa privada que vai criar modelos de pagamento desses serviços ambientais. Então, quando a gente explica esse cenário todo, o produtor ele entende que aquilo é um benefício que ele precisa realmente mostrar o que ele, como ele contribui. Legal. Eu vou lançar 2 perguntas aqui e agora quero lançar para todos vocês. Bom, a gente está querendo fazer um aquecimento do ecossistema de inovação no agronegócio, né? A cada mês, aqui no AgriShow Labs, nós temos temas macros que são diferentes. O que a gente está fazendo é ouvindo agricultores, ouvindo profissionais ligados aos especialistas, trazendo grandes nomes, pesquisadores, até o pessoal do governo, para a gente tentar entender dentro desse universo como nós podemos e pretendemos fazer com que essa inovação possa chegar até o mais longínquo produtor rural. E isso é um papel também das startups. Elas têm esse papel de abraçar de uma forma muito escalável e disruptiva. Das 2 perguntas que eu faço para vocês, aí eu gostaria que o Leonardo pudesse iniciar, é o seguinte: primeiro, qual o resultado efetivo que a startup de vocês entrega, qual o benefício e como que isso tem surtido uma grande resposta através dos clientes, dos personas, dos produtores que vocês estão atingindo? E a segunda, para o pessoal que está começando no agro, startups, já que vocês já estão aí trilhando um caminho há mais tempo, que conselhos que vocês podem dar para essa galera que está começando, para tentar atingir um sucesso o mais cedo possível? Leonardo. O impacto direto da adoção de tecnologia é na produtividade, tá? Que é isso que o agricultor quer, e é isso que ele enxerga, e é isso que ele busca. Mas para falar isso, a gente tem que entender também o que significa quando o agricultor tem ou quando ele não tem a tecnologia necessária. Então, quando você pega um agricultor que não tem acesso a uma assistência técnica, a informação, a tecnologia adequada, aonde que ele busca? Ele busca com o vizinho, ele busca no lugar que ele se reúne com outros agricultores, pergunta o que eles estão fazendo e ele repete sem nem saber se aquilo lá é bom ou adequado para a área dele ou não. E esse agricultor hoje que tem essa atitude, ele produz de soja, agora, vou falar em 35, 40 sacos por hectare. Enquanto que um agricultor que tem acesso à tecnologia, que sabe o que fazer adequado à área e à necessidade dele, esse cara está produzindo 70, 75, 80, 85 sacas por hectare. Então a gente tem um gap de mais de 100% que a gente pode aumentar simplesmente com a adoção de tecnologia. E tem pequenas coisas que a gente consegue fazer que já dão ganhos de 30, 40, às vezes 50%, se você juntar uma boa análise da situação e uma recomendação diretiva, acertada para a necessidade do agricultor, se aumenta em 30, 40, 50% a produtividade dele, com pouca coisa. Só que essa pouca coisa tem que chegar até ele. E esse aqui é o grande desafio que a gente está enfrentando, fazer com que seja ampliado o acesso dos agricultores à tecnologia, à assistência técnica, ao conhecimento. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Qual que é o que vocês dizem para quem está começando, né? As startups que estão começando hoje e tal, porque vocês trilharam um caminho, Essa é fácil, né? Com muita dificuldade e tal. Essa é fácil. Quais são os conselhos? Tragam os bons conselhos aí para os iniciantes. Cara, não desista.
Não desista. Resiliência é a palavra mais importante do dicionário. Segundo é trabalho. É muito trabalho, é muita pancada que vem, muita coisa que dá errada. Eu costumo pensar que a gente faz plano, a gente planeja tudo. E Deus olha para tudo que a gente está fazendo e ri dos planos, porque a realidade vem e acontece tudo diferente. E aí você tem que aguentar as pancadas que vêm, a não se esconder, realmente você tem que assumir que quando as coisas dão errado, assume assume o leme do negócio e vai em frente. Porque lá em séries a gente passou por muitas dificuldades, mas muitas mesmo. E é isso que nos faz ser resistentes. A Inseres é uma empresa que está inovando em muitas áreas ao mesmo tempo, e a gente está fechando uma cadeia, uma jornada muito longa do agricultor. Desde a fase em que ele está pensando, ele olha os talhões dele, o que eu vou fazer, que tipo de tecnologia adotar, qual que é a estratégia nutricional mais adequada, passando por toda a fase de operacional, de coleta de dados, depois geração de recomendações, acompanhamento dessas recomendações no campo, até onde ele colhe e avalia os resultados e avalia o plano para o ano que vem. Então é uma jornada muito longa. Não desistir, eu acho que é o principal. Ok. E você, Pedro? Eu concordo com o Léo, acho que o resiliência e o longo prazo, eles são fundamentais. A agricultura é um negócio que tem um ciclo natural que não dá nem para acelerar, nem para retardar. Muito diferente da perspectiva de outros negócios mais urbanos, né? Outros tipos de negócio, insurtechs, fintechs, healthtechs, né? Que a gente tem ciclos muito mais curtos. E aí o que eu traria é a gente fala muito recorrentemente, né, de teste, de hipótese, de teste AB, de pivotar, de tudo isso, assim, é um vocabulário muito comum, assim, eu vejo sendo usado por vários e vários empreendedores, mas, sinceramente, eu não vejo tanta responsabilidade ou tanta disciplina em ser um pouco mais científico na hora de fazer esses testes, assim, fazer isso com um pouco mais de rigor. E eu acho, de novo, isso é super importante porque é o que a gente tem ciclos longos e a gente desperdiçar um ciclo de teste tem um impacto muito grave, assim, né? A gente não conseguir validar ou descartar uma hipótese porque a gente não sabe se a gente teve rigor suficiente na hora de testar um MVP ou o que for, eu acho muito importante, assim. De novo, e a startup é um negócio em constante busca por um market fit, né? O mercado muda, o cliente muda, o produto muda, então tem 3 variáveis que, de certa forma, vão se ajustando ao longo do tempo e ter uma perseguição constante, mas rigorosa para entender o que funciona e o que não funciona. Eu acho ultra fundamental, assim, né? Sair um pouco do buzzword, das palavras do dicionário de startup e realmente pensar o que significa isso no mundo real, na prática, assim, né? De o que é validar hipóteses, o que é medir o sucesso ou o fracasso, né, de um teste, de um MVP. Chico? Eu também endosso aí as palavras do Leonardo, resiliência e trabalho. E tem um contraponto aqui porque o Pedro falou para startups que estão começando. Eu acho que existe uma parcela de risco que todo mundo tem que tomar para conseguir realmente sair lá na frente, né? Tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, né, que ele diz que se você não está envergonhado com a sua primeira versão, é porque você lançou tarde demais, né? Ou seja, eu não digo isso para quem já está com um produto bem no mercado e que com bastante usuários, e concordo com o Pedro que tem que ter muita responsabilidade com o que você está fazendo, mas para quem está buscando inovar, começando e tem uma ideia muito disruptiva, eu acho que essa perfeição, muitas vezes, ela acaba ficando no caminho do progresso e atrapalhando. Então,
é um contraponto, não quero discordar, mas eu acho que tem uma parcela aí de risco que tem que ser tomada para você se posicionar primeiro e ter mais visibilidade, conseguir chamar mais a atenção dos seus usuários no momento certo, porque timing é fundamental. Fantástico. Pessoal, a gente adora conversar com as startups, a gente sempre aprende muito, desde a resiliência, sobre os novos comportamentos, né, que eles adotam, para poder realmente levar essa inovação, levar essa diferenciação para quem precisa. E aí, com os resultados, certamente aparecem. Bom, pessoal, quero agradecer muito a todos vocês, agradeço a você, Chico, agradeço você, Pedro, Leonardo, muito obrigado por participar desse programa, Revolução do Campo, porque esse é o nome mais adaptado do que a gente poderia buscar. E, Fernanda, algum recado para o pessoal? Primeiro, quero agradecer também ao Pedro, ao Francisco, ao Leonardo, pela simpatia, pela generosidade de compartilhar dicas, compartilhar cultura, compartilhar experiência. E para o pessoal que está nos assistindo, agora eu quero encerrar deixando 2 convites. Primeiro, que continue acompanhando a nossa jornada de conteúdos, acompanhando diretamente aqui o canal da AgriShow. Segundo, que venham acompanhar o Prêmio AgriShow de Startups, que vai selecionar as 10 melhores startups agrícolas do Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por ter nos assistido até então e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.